Muito bem, pessoal. Prosseguindo. Desde pequeno, Berman era apaixonado por futebol. Ele cresceu na Inglaterra, pois seu pai era da Força Aérea e passou a maior parte dos seus primeiros 11 anos vivendo lá, fora das bases militares e jogando futebol na maioria das tardes. Quando a família voltou para os Estados Unidos, fixando moradia na região metropolitana quente e poeirenta de Inland Empire, no sul da Califórnia, ele não conseguiu encontrar ninguém com quem pudesse brincar. Por isso, transferiu suas habilidades esportivas para o futebol americano, tornando-se um chutador de sucesso. Seu pé esquerdo forte lhe rendeu uma bolsa de estudo na Universidade do Leste de Illinois. 75% das vezes, Berryman conseguia chutar a bola a aproximadamente 60 metros além das traves, mas isso não era suficiente para que ele alcançasse o nível profissional. Ele detestava os invernos intensos do meio oeste americano e, assim que percebeu que seu futuro não estava na NFL, National Football League, Liga Profissional Esportiva de Futebol Americano, né? Abandonou a bolsa de estudo e se mudou para a cidade de São Bernardino, no estado da Califórnia. Berryman completou sua graduação em contabilidade e se inscreveu para se tornar agente da Receita Federal. Seu primeiro caso foi contra o dono de um salão de cabeleireiros de luxo que deixou de declarar sua renda. Berryman passou os primeiros anos investigando pequenos casos de evasão fiscal e contadores vigaristas. Contudo, sentia-se atraído por crimes financeiros maiores e mais complexos e logo foi para a narcóticos, colaborando com outras agências em investigações internacionais extensas. Trabalhando nesses casos, Berman teve a grande revelação de que as drogas, as armas e a violência contavam apenas uma parte da história. Uma trama complexa poderia ser exposta uma vez que todo o dinheiro tivesse sido rastreado. Enquanto os agentes da Agência Antidroga dos Estados Unidos sonhavam com armadilhas elaboradas para revelar montanhas de drogas escondidas, Berman passava seu tempo perseguindo meticulosamente o dinheiro dos traficantes ao redor do mundo, acrescentando denúncias e, com frequência, réus às acusações. As pessoas são falíveis, ele percebeu. Elas jogam, esquecem fatos, sucumbem às tentações, exageram e se contradizem. Os documentos nunca mentem. Após a chegada dos filhos, Berman e sua esposa compraram uma casa próxima ao mar, e ele foi transferido para o escritório da Receita Federal em Laguna Niguel, nos confins de Orange County. Lá começou a trabalhar em casos de corrupção pública, incluindo uma grande investigação que colocou na cadeia Mike Carona, o famoso chefe de polícia do condado. Ele viajou a outros escritórios locais, ensinando os agentes sobre a lei de práticas de corrupção no exterior, liderou um projeto na sede da Receita Federal de Los Angeles sobre oficiais públicos e estrangeiros corruptos e se ofereceu como testemunha voluntária a promotores que precisavam entrevistar especialistas em lavagem de dinheiro durante julgamentos. Sou um contador que anda com uma arma. Berman gostava de dizer, o que pode ser mais divertido. Diferentemente de alguns policiais, Berman não era motivado por senso de moral. Na verdade, muitas vezes ele se surpreendia admirando os homens e as mulheres que investigava, imaginando se, em outras circunstâncias, eles poderiam ter sido amigos. O que o movia era a emoção da caça, o sentimento de que sempre era possível chegar à verdade das coisas. Berman não era advogado, mas ganhou a reputação de agente dos promotores, entre aspas, aquele cuja concentração obsessiva nos mecanismos dos casos só era comparável à sua atenção apaixonada aos detalhes. Pessoalmente, alguns superiores consideravam Berman um dos melhores agentes da Receita Federal no país, ambicioso, disposto a viajar e a trabalhar quantas horas fosse necessário até fazer o caso ser resolvido. Porém, quando não estava trabalhando, provavelmente estava pensando em futebol, que ele chamava de futebol, não de soccer. Assim como a maior parte dos planetas se refere ao esporte. Berman acordava cedo no fim de semana, às vezes antes das 5 da manhã, para ver pela televisão a cabo seu time favorito, o Liverpool, jogar na Liga Inglesa. Em 2006, ele foi à Copa do Mundo na Alemanha com dois amigos, assistindo a todos os jogos da seleção norte-americana e a uma partida entre Brasil e Gana. Ele jogava em um campeonato de futebol adulto, treinava o time de seus filhos e com frequência ia aos jogos da Major League Soccer, principal campeonato de futebol dos Estados Unidos. E, assim como muitos outros fãs de futebol, ficava angustiado com os rumores constantes de corrupção e má administração no alto escalão do esporte. Durante anos, Berman ouvira falar sobre cartolas gananciosos que roubavam do esporte, tirando dos times, jogadores e, especialmente, dos torcedores um dinheiro que poderia ser usado para melhorar e desenvolver o futebol. Porém, esse problema sempre lhe pareceu muito distante. Sem dúvida, as notícias eram desconcertantes para aqueles que se importavam com o esporte. Mas essas coisas estavam acontecendo longe dali, em lugares como Suíça, Itália e África.
Certamente não nos Estados Unidos, onde o futebol ainda era um esporte secundário, pequeno demais para a corrupção em grande escala. O futebol podia ser sujo, mas Berryman jamais havia pensado nos problemas do esporte como crimes em potencial. O artigo da Reuters mudou esse pensamento. Blaze era norte-americano e morava em Nova York. Isso significava que havia uma possível jurisdição e oportunidade de combinar duas de suas maiores paixões: investigar o crime financeiro e o esporte mais popular do mundo. Se aquele executivo de futebol estivesse fazendo algo errado, Berryman acreditava que estava destinado a descobrir o que era.